Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. 3h19 no horário de Brasília. Irmã Márcia Doneda, a introdução é contigo, fique à vontade. Maravilha, Nayan. Maravilha, meus queridos ouvintes aqui da 316. Nós passamos praticamente nesse segundo semestre compartilhando sobre esse tema que mexe muito conosco, falando sobre famílias imperfeitas e a graça perfeita de Deus. Então, nós estamos percebendo, e esse é nosso tema hoje, a culminância de toda essa palavra aí, de todo esse tema, o amor que a família precisa pela graça perfeita que rompe os ciclos intergeracionais danosos, né? E toda família, mediante esse amor, mediante essa graça, nós podemos perceber que toda família pode ter a esperança que dias de transformações pode acontecer na sua casa, né? E comparar com a base ali de 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Bom, nós falamos, meus queridos, durante esses meses sobre os nossos patriarcas, né? Nós falamos, e se nós olhássemos aí, só olhar para os eventos positivos, só os legados deixados por Abraão, por Isaac, por Jacó, por José, por Lia, por Judá, né? Que nós vimos na última edição, nós teríamos ali realmente uma visão incompleta da vida de cada um deles. Porque nós precisamos ver eles no geral, né? Então, nós olhamos aqui para os problemas que foram transmitidos de geração para geração, né? E se nós olhássemos só para um lado, eu acredito que seria decepcionante, né? E nós compartilhamos aqui em todas as esferas, né? E quando nós olhamos para eles com os olhos da graça, a nossa vida imperfeita se enche de esperança, né? Porque a nossa vida individual e a nossa vida com família é muito parecida, se assemelha demais à vida deles. Mas o desejo de Deus, e o Deus, na verdade, o Deus deles, que estava conduzindo eles, é o mesmo Deus em quem nós confiamos. É o mesmo Deus em quem nós confiamos. O Deus que transformou a história desses homens, dessas mulheres, em histórias que são, assim, recheadas da graça, é o mesmo Deus que é capaz de transformar a história das nossas famílias imperfeitas em histórias marcantes. Porque a história desses homens, dessas mulheres, foram histórias marcantes, né? O que nós vimos na história familiar dos patriarcas foi a recorrência de certos erros nas gerações. Isto é, o mesmo erro que o pai cometeu, o mesmo erro que o filho cometeu, o mesmo erro que os netos cometeram. Então, assim, nós podemos, então, perceber que muitas vezes isso também acontece na nossa vida, nas nossas famílias. E se nós formos conhecer um pouco da nossa história, nós trazemos um pouco desses erros dos nossos pais, dos nossos avós, né? Porque todos nós herdamos traços da nossa família, né? Seja positivos ou negativos, né? Então, cada um tem uma bagagem que, infelizmente ou felizmente, né, acontece, tem um impacto muito profundo na nossa vida hoje, né? Então, como nós vimos os erros do passado, eles não precisam se repetir em nós, né? E também nós não precisamos condenar ou jogar a culpa dos erros que nós cometemos hoje nos nossos antepassados, porque nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados, né? Abraão, Isaac, Jacó, eles, eu acho interessante que eles não agendavam uma hora por semana para ensinar os filhos deles como agir de uma maneira diferente nas circunstâncias da vida, mas nós temos hoje essa visão, nós podemos fazer isso, né? Então, cada geração, ela aprende com a anterior por meio de quê? De conversas,
de contar a história, até de observar os comportamentos que são positivos e os comportamentos que são negativos, né? As práticas que levam para mais perto de Deus e as práticas que são danosas, que geram conflitos, geram dor nas nossas vidas. Então, nós podemos fazer essa análise e hoje nós podemos parar e sentar com os nossos filhos e conversar, né? Então, o comportamento impróprio de alguém na família pode se tornar um modelo para a próxima geração, né? Se for alimentando ali esse ciclo danoso, esse ciclo de erros e de pecados. Então, nós estamos então compartilhando sobre essa introdução, falamos sobre a história desses familiares, desses homens, dessas mulheres, que também hoje nós podemos aprender com eles, com observância da leitura da palavra de Deus, né? Mas também nós podemos sentar com os nossos filhos hoje e não colocar a culpa neles, mas definir como é que nós podemos agir daqui para frente. Benção pura, benção pura. 3h25 agora, no horário de Brasília, já tem gente chegando aqui no chat do YouTube. A gente abraça aqui o Arnaldo Serra, tem Alice Porto também, Alice Porto da PIB de Potiraguá, pastor Biafra Santos, Potiraguá, que fica do ladinho lá de Tarantim, que é minha cidade, lá na Bahia. Um abraço lá, Alice. Obrigado pela companhia. Deus abençoe vocês. Então, mais uma vez, deixando claro, você pode deixar o recadinho aqui no chat ou também no WhatsApp 11 9 30 03 03 16. Estamos aqui com a nossa missionária Márcia Doneda. Tema de hoje, o amor que a família precisa, pela graça perfeita que rompe ciclos intergeracionais danosos. A pergunta que a gente tem agora para a missionária Márcia é a seguinte, na verdade eu vou pedir para você compartilhar conosco, minha irmã, quais os legados ou herança familiar que podemos receber dos nossos pais e avós, por favor. Muito bom, Nayan. Olha só, às vezes quando nós pensamos em herança familiar, um legado, né, nós, em geral, nós ficamos pensando assim, o que vem na sua mente, né? Às vezes vem na nossa mente assim, os olhos azuis do meu avô, aqueles cabelos ondulados da minha tia, né? Ou quem sabe, aquela voz firme daquele locutor, daquele tio, locutor de rádio, né? Às vezes nós pensamos nesse legado, né? Pensamos de herdar essa herança familiar, de herdar tudo isso, né? Sim, nós podemos herdar todas essas características, né? Mas muitas vezes também herdamos um espírito bondoso, nós herdamos um coração de servo, talvez de um antepassado, de um avô, de uma avó, né, de um pai, ou de um bisavô, né, e eu sei que esses traços podem se repetir, né, nós podemos ter os olhos verdes, né, da sua avó, do seu avô, né, minha mãe mesmo tem um olho azulzinho, coisa mais linda o olho da minha mãe é morena e tem um olho azul, né, lindo, e eu falei, Deus, aí meu pai tem uns olhos marronzinho, né, castanho, né, e aí, só que o meu é tipo cor de louro, né, dependendo da hora tá verdinho, dependendo do dia, ele com castanho claro. Então, assim, às vezes nós pensamos nesse legado, nesses traços, né, mas nós não podemos nos esquecer que também o legado que nós trazemos é recheado também de alguns traços negativos, que precisam ser interrompidos, banidos da nossa história familiar. Isto é, eu posso entender, compreender, mas eles podem parar aqui comigo, na minha geração, eu não preciso levar para frente. E se eu percebo que, às vezes, está passando para a nossa geração, outros nossos filhos, a gente precisa fazer, como Abraão, José, Isaac, eles não conseguiram fazer uma agenda com seus filhos, mas nós podemos fazer, filho, olha, vamos pensar direitinho. Olha, uma coisa que eu vejo que que nem eu tenho sentado com o Felipe conversado. Meu pai, ele é muito ansioso, ele é preocupado, porque meu pai sempre trabalhou com lavoura, e aí ele fica
planta, joga aquela semente, minha filha, a gente joga uma fortuna na terra, né? E fica preocupado, tem que chover, porque se não chover a gente vai perder toda aquela lavoura, vai dar pro água, e às vezes o proágua não cobre tudo, aquela coisa toda, ele fica meio preocupado, né? E às vezes ele fica assim, quieto, não conversa, perde o sono, né? Ou às vezes dorme demais, dependendo muito da agitação dele, né? Então, e aí o Felipe fica assim, mãe. Aí o Felipe fica preocupado, mãe, isso aqui, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu falo assim, meu filho, calma o seu coração, tudo no seu tempo, né? Mãe, a senhora sabe que eu sou igual ao meu avô Lucas é desse jeito. Então eu falei assim, calma, vamos pensar nisso que eu estou estudando sobre isso. Olha só, não precisa repetir isso. Eu sei que você gosta das coisas tudo certinho, tem que pagar tudo. E aí ele, assim, como teve esse processo do divórcio, então ele parcelou as contas, né? Ele assumiu tudo isso. Mas meu filho, mas não, mãe, eu tô trabalhando, tô pagando, mas assim, eu sei que eu vou pagar, mas tá parcelado, mas enquanto eu não pagar, eu não fico. Eu falei, calma, Deus está te dando força para você trabalhar mês a mês, e mês a mês você está honrando seu compromisso. Então fica com, não, mãe, eu preciso ter uns troquinhos guardadinhos, porque senão eu fico nervoso, eu sou igual avô. Eu falei, não, você não precisa carregar esses traços aí do seu avô. Então é muito bom a gente sentar, conversar, porque querendo ou não, cada um de nós trazemos esse legado familiar, essa herança familiar, não só nos traços físicos, mas muitas vezes pelo comportamento. Por esse comportamento, e alguns deles são genéticos. Olha só, alguns comportamentos são genéticos. Olha só, olha aqui, tendências suicidas, depressão, são aspectos genéticos. Gente, isso é muito sério. E que eles podem ser passados de uma geração para outra geração. E precisa ter um entendimento, a consciência que precisa de um tratamento medicamentoso ou terapêutico, né? Mas isso é necessário que os afetados entendam isso, que eles encarem essa realidade de genética, de herança genética e busquem ajuda, né? Então, veja só, isso é um aspecto genético. Né? Há outros traços que não tem nenhuma relação com a genética, mas sim com a natureza pecaminosa de cada indivíduo, de cada geração. Por exemplo, filhos de pais egoístas, pais egocêntricos, eles tendem a viver um estilo de vida egoísta, egocêntrico. Isso não se trata de uma transmissão genética, mas é um aprendizado do fruto da convivência familiar, né? Veja, os cônjuges que abusam do outro, né? A gente vê muito isso, por isso que se foi sancionados várias leis para proteção tanto de um, tanto do outro. Então, cônjuges que abusam do outro vão ver os seus filhos abusarem do seu futuro cônjuge, ou podem até casarem com abusadores, porque, na verdade, eles observaram esse comportamento e entenderam que era natural. E às vezes a gente não entende como uma criança, como um adolescente, como um jovem casa com uma pessoa e repete esses comportamentos, ou casa com outro abusivo. Mas para ele é normal, acaba sendo normal. Então é fruto de uma convivência de comportamento, de observação de comportamento. Então isso não é genético, isso é aprendizado, fruto da convivência, né? Então, decisões e costumes dos pais influenciarão os filhos nas próximas gerações. E se alguém nessa cadeia não resolver parar, gritar, ou seja, sair do sistema, sair desse ciclo, seja para pedir ajuda ou para romper esse ciclo disfuncional que teve origem lá no lar, não vai, sempre vai repetindo e vai levando de família, de geração em geração. Entretanto, quando nós entendemos o poder de Deus na nossa vida, nós usufruímos da graça que Ele nos oferece. E nós vemos que esse ciclo pode ser rompido e uma nova família pode surgir. E as pessoas podem ser transformadas. Né? Interessante que os traços de comportamentos aí errados, aprendidos em casa, não desaparecem por somente na dependência, na busca de Deus, que esses passos realmente não terão mais forças para se perpetuar. Né? Então,
talvez a transformação não ocorra na família inteira, mas se um membro desejar, querer romper esse ciclo, parar, ele pode realmente fazer e ser a diferença na vida desta família, né? Nós podemos observar, meus queridos, que as experiências de fé pelas quais Isaac e Jacó passaram não eram heranças genéticas, mas eram frutos da observação da ação dos seus pais quando eles estavam vivendo aquelas circunstâncias na família. Então, a fé, escute isso, a fé dos filhos não é herdada dos pais, mas a vida de fé dos pais motiva os filhos a desejarem conhecer o Deus dos pais. Esse é lindo demais. E aí, muitos de nós decoram Provérbios 22, 6, não é? Instrui o menino no caminho que deve andar, até quando ele envelhecer não se desviará dele, né? Em geral, nós associamos esse versículo à salvação, o que não é correto, erroneamente, né? Porque, na verdade, isso implicaria que o perdão de pecado dos filhos e a salvação dependeria da instrução deles. Mas olha só, o que às vezes nós pensamos, mas o que pode trazer até uma carga, um peso desnecessários para os pais, onde muitos perguntam, onde eu errei, né? Onde eu errei? O que acontece, meus queridos? Claro, se os pais ensinaram sobre Jesus e se os filhos crerem em seu perdão no sacrifício da cruz, serão salvos, não porque os pais instruíram, e sim porque os filhos creram. Olha só. Isso pode trazer uma leveza para muitos pais que às vezes hoje vê os seus filhos distantes da palavra de Deus, distantes do Senhor, e que ficam carregando uma mochila muito pesada e fica se culpando, se martirizando. Onde eu errei? Esse versículo não quer dizer para a salvação. Esse versículo está dizendo para a instrução de uma profissão, algo na sua vida para ele trabalhar, mas não é relacionado à salvação. Porque o que acontece? Os pais, eles são apenas instrumentos de Deus para ensinar. Então, veja só, que nós pais que estamos ouvindo, os pais que estão nos ouvindo, veja só, os filhos, eles serão salvos se eles crerem no perdão, no sacrifício da cruz. Eles serão salvos, não porque os seus pais instruíram, e sim porque os filhos creram. Então, isso nos dá uma clareza e, acima de tudo, talvez tire até um peso muito grande do coração dos pais, das costas dos pais, dos ombros dos pais, né? Esse versículo refere-se ao aprendizado de comportamento. Se os pais viverem corretamente, as crianças observando repetirão esse comportamento e vão levar para a vida. O inverso também é verdadeiro. Se os pais não estão dando bons testemunhos, eles também vão viver essa realidade. Então, ter fé não é uma vara de condão, né, que nos protege das adversidades, dos perigos, das intempéries da vida. A fé nos ajuda a atravessá-las. E nesse processo de sofrimento, ela é desenvolvida e aperfeiçoada. Então, veja que se nós olharmos em Hebreus 11, vamos ver ali, Hebreus 11, fala dos heróis da fé, nós vemos ali que pela fé, Abraão, Isaac abençoaram os seus filhos, pela fé José abençoaram os seus filhos. Então, assim, com quem que José aprendeu? Com quem que Isaac aprendeu a viver uma vida com fé? Então, assim, nós sabemos que esses homens, eles repetiram os erros, mas também eles viveram uma vida de fé, né? E também a nossa vida também se encaixa assim, né? Uma família que é alcançada pela graça de Deus não é perfeita,
vai ser um momento que às vezes ela vai ficar nervosa, vai ter algumas situações, mas ela está mais disposta a repensar sobre a ira, a pedir perdão. Olha, eu feri, eu vou pedir perdão. Está pronta para perdoar, né? Então, esses são alguns legados, né, que nós podemos dos nossos pais, nossos antepassados, né? A fé, alguns traços físicos, algumas situações que são genéticas, mas muito mais pela observância. Mas os pais podem ser instrumentos, devem ser instrumentos usados de Deus para ensinar os seus filhos. Mas não é porque os seus pais ensinaram que os seus filhos serão salvos, mas sim porque eles creram que eles serão salvos. É isso que a Bíblia diz. Amém. Amém. Agora 20, faltando para as 4 da tarde, seguimos por aqui com esse tema maravilhoso. Quem chegou agora no YouTube, quem chegou agora no aplicativo, no site, né? Estamos aqui falando sobre o amor que a família precisa pela graça perfeita que rompe ciclos intergeracionais danosos, tá? Com a nossa missionária Márcia Doneda. A segunda pergunta aqui, minha irmã, é a seguinte: o que fazer? Como agir para que haja restauração de um membro ou da família que está vivendo a recorrência de erros? Muito bem, aqui nós vamos passar alguns pontos, algumas ações bem assertivas, bem diretas, né? Bom, primeira coisa, o apóstolo Paulo nos direciona a despir-se do passado, né? Que essa família viveu, né? Na verdade, e que a gente possa ir sonhar com uma nova família, com a família, não que a gente vai sonhar com a família perfeita, mas educar a própria família a moldar-se pela graça de Deus. Para isso é necessário alguns comportamentos, né, que podem realmente causar esses conflitos. E apóstolo Paulo, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, então vocês percebem, é bom analisar qual é a antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos. O desafio colocado pelo apóstolo aqui é algumas características das pessoas que, presentes antes de conhecer a Cristo, né, que precisam, essas características precisam ser deixadas de lado, né? As antigas práticas que geram conflitos, que geram dor, que geram sofrimento, que geram violência, precisam ser abandonadas. Então, e Jesus até, em Efésios, nós podemos perceber que sem Jesus, nós éramos insensíveis, como Paulo diz lá em Efésios 4:19, que nós éramos insensíveis antes de conhecer esse amor de Deus, né? E despir-se, o termo usado aqui por Paulo, ele tem a ver com encarar o erro e partir para o arrependimento, né? Despir-se de comportamentos pecaminosos, deixar, né, de comportamentos pecaminosos aprendidos e herdados, né? Então, primeira coisa é isso, é entender e despir-se, deixar esses comportamentos, é o primeiro passo para que uma família ou um membro seja restaurado. Mas nesse processo, tem algumas atitudes cruciais, 3 delas. Primeira coisa, humilhar-se perante Deus. Então, diante de Deus, peça que Ele sonde seu coração. Apenas quando nós encaramos nossos pecados e admitimos que estamos desagradando a Deus por nossos sentimentos, os nossos comportamentos, a nossa decisão deve ser deixar esses velhos hábitos. Deixar. Então, primeira coisa, humilhar-se diante de Deus, pedir para que Ele possa te mostrar. Então, permita Deus invadir o seu coração e te convencer dos erros para que você possa admitir e abandonar. Mas não é algo muito simples, não é algo simples assim. Eu participei de uma semana do Haggai e um pastor, ele disse que trabalhou 10 anos na vida dele para despir-se de uma atitude, de um comportamento que ele viu no avô dele, que ele viu no pai dele e que para ele era normal. Até que um dia, ele na sua casa, ele estava trouxe o gabinete da igreja para sua casa, então estava lá trabalhando, fazendo o sermão.
E a menininha brincando pra cá, a filhinha dele, a mãe, a esposa dele, olha, amor, me ajuda a recolher a roupa do varal, não sei o quê, não sei o quê. E ele já começou a ficar nervoso porque ele não conseguia terminar o sermão dele. E o pai dele era um homem muito explosivo. O avô dele era um homem muito explosivo. E daqui a pouco, ele começou a gritar. Para com isso, vocês me deixam vocês não param, vocês não me deixam. Eu preciso terminar esse sermão, esse vai ser o sermão que vocês vão ouvir domingo à noite. Um pastor. E daqui a pouco, e ele sempre tinha uma palavra em casa, ele dizia assim, Jesus é quem manda em casa. E a filhinha dele estava crescendo, ouvindo essas mensagens. A menininha dela estava com 5 anos. Daqui a pouco, a menininha saiu correndo para cá e corre para lá, e daqui a pouco correu de novo no escritório. E ele gritou com ela. Já falei para você ficar quieta, então. E ela ficou parada. Ficou assustada, olhando para ele. Eu já disse, quem é que manda aqui? Aí a menininha falou assim, é Jesus que manda aqui. Que ela repetia o que eles sempre falavam. Até que ela disse, não é Jesus que manda aqui. Porque se Jesus mandasse aqui, não precisava o senhor gritar. Nossa, quando ele ouviu isso, ele disse que ficou tão envergonhado, mas tão envergonhado, que ele teve que parar, ele chorou, ele se ajoelhou e pediu perdão para Deus. Então, às vezes a gente pensa, encarar essa situação, se humilhar perante Deus, ele sabia, mas ele disse que levou 10 anos depois desse momento. Meus queridos, é muito forte isso. É muito forte, porque a pessoa, ela foi criada nesse ambiente, ela viu todo o comportamento do pai, do avô, é normal. Agora ele está vivendo isso na casa dele, ele um pastor, né? Então, ele disse que foi uma luta muito grande de buscar a Deus, de se humilhar diante de Deus e pedir para Deus, Senhor, tira isso da minha vida, tira isso do meu coração. Eu preciso ter essa mudança dentro da minha casa. Ele disse que vivia lá na casa dele, era grito para todo lado, porque ele era explosivo, né? E ele disse que por 10 anos, sendo pastor já há muitos anos, por 10 anos, ele lutou com isso. Então, não é algo simples. Não é algo simples. Ah, eu entendi isso. Não é de um dia para o outro que acontece. Esse é um comportamento que precisa muito, mas muito da dependência do Senhor. A segunda atitude é admitir a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, ela pode apresentar uma fome de carência de amor dos nossos pais, onde muitos não foram amados como deveria, ou talvez como esperava. E aí cresce uma fixação erroneamente buscando suprir essa carência de amor e gera um desequilíbrio, um isolamento, uma fuga, ou a pessoa se mergulha diante de uma busca desesperada por ganhar dinheiro, pela sexualidade exacerbada, ou por todos os outros tipos de comportamento que geram desequilíbrio, porque tem uma vulnerabilidade. Ele precisa sentir amado como ele não recebeu, agora ele busca isso, uma satisfação em outro lugar. Então, negar essa vulnerabilidade, negar essa deficiência, negar essa necessidade, acaba sendo ali um ato de orgulho, até de autossuficiência. Mas é preciso admitir e reconhecer a vulnerabilidade. E precisa entender que esse fortalecimento começa quando nós nos identificamos, nos despimos dos velhos hábitos e buscamos novos no poder de Deus. E a terceira é a atitude de confessar, né? Confissão verdadeira só existe com arrependimento verdadeiro. O arrependimento, ele abre caminho para a entrada da graça,
Lembra que Deus não resiste a um coração quebrantado, Deus não resiste a um coração contrito, né? Então, o arrependimento, ele abre caminho e entra ali a graça no coração, naquele coração dolorido, aquele coração carente, aquele coração que se humilhou diante do Senhor, né? E aí, toda culpa é apagada ali pelo sangue de Jesus. Então, meus queridos, essas são aqui algumas orientações, né? E o sangue de Jesus derramado na cruz é o nosso recurso para nos libertar de toda a culpa, de todos os pecados que cometemos, sem jogar essa culpa nos nossos antepassados, né? Não por causa dos outros, mas por causa da nossa decisão, e que nos leva a uma importante decisão. A mente renovada nos protege de recair nos padrões familiares danosos, pecaminosos, cheios de violência do passado. Então, precisamos ter esse renovo da nossa mente para nos fortalecer a cada momento. Perfeito. Agora, faltando 10 minutos para as 4 horas da tarde, né? 10 para as 4, você que chegou agora, bem-vindo à nossa programação. Estamos aqui ao vivo com o nosso quadro Entre Pais e Filhos, com a missionária Márcia Doneda. Minha irmã, eu queria que você trouxesse agora para a gente algumas orientações para permanecer no caminho da restauração, né? Não desviar desse processo de renovo. Muito bem, né? Esse permanecer, né? Podemos usar a palavra do grego, né? Que significa em grego ananeo, que traz a ideia de tornar algo novo, algo melhorado, restaurado, restabelecido, por estar ali no presente indicativo. Isso, na verdade, indica uma ação, isto é, em andamento, ele é contínuo, então ele precisa estar sendo melhorado, restaurado, restabelecido, né? Ele está num processo de ação, isto é, em andamento. Então, significa que a decisão de não voltar aos padrões antigos, ele é renovado de pensamentos, e esses novos pensamentos, eles nascem no meio das escrituras sagradas que podem preencher a nossa mente. E é nesse processo, quando nós temos a palavra de Deus, a nossa mente que vai nos enchendo, e é nesse processo que o Espírito Santo, ele elimina, por exemplo, em nossas vidas, toda a sede de vingança, né? E no lugar da vingança, gera dentro do nosso coração, na nossa mente, uma atitude de misericórdia, uma atitude de perdão, se for aqui uma situação de violência em relação ao ofensor, ao agressor, né? Então, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos aprendendo a não nos deixar dominar pela velha natureza, mas ao modo de que nós vamos, dia após dia, nos parecendo mais com Jesus, né? Então, o Espírito Santo renova a nossa mente, nos aperfeiçoando, e essas verdades acabam gerando dentro de nós um novo comportamento, né? Essa nossa mente, ela precisa ser alimentada constantemente pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é a matéria-prima, né? É o combustível que o Espírito Santo coloca diante de nós para renovar a nossa estrutura emocional e a nossa estrutura espiritual. Então, é possível priorizar, aliás, é muito importante priorizar ali um tempo a sós com Deus, para que a gente possa ter a nossa devocional, ler a palavra dele, guardar nosso coração, né? A palavra já diz, né? Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti, para orarmos, né? É como acontece no processo de cura. Nós temos o CR, que é Celebrando Restauração, muitas igrejas adotam esse trabalho. Então, é como se fosse assim, você fala e a doença sai pela boca, né? E a cura entra pelos ouvidos.
Então, quando você fala, quando você ora, como abre o seu coração, e eu gosto muito de Davi, que Davi, no salmista, ele sempre fala, Senhor, escuta-me, ouve minha oração, ouve. Então, assim, quando você fala, Deus está escutando. Então, vai falando, porque falar é terapêutico, que vai gerando cura. E quando Deus fala com você, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, gera um renovo na sua mente, gera um renovo e é um processo de cura nas nossas vidas. Então, essa família, esse membro, ele precisa realmente ter esse renovo pela presença de Jesus, pela presença das Escrituras Sagradas, que vai renovando a nossa mente, né? É interessante que quando nós sabemos que na cruz, né, Jesus carregou todas as nossas frustrações, as nossas doenças, nosso estresse, nossa depressão, nosso desânimo, nossas vergonhas, Jesus carregou tudo, né? E isso gera cura dentro daquele que busca viver uma vida com Jesus, né? E Jesus levou tudo isso, porque sem a cruz, sem essa ação salvadora de Jesus, não existe cura para as dores familiares, nem para as dores pessoais, né? Então, o sofrimento de Jesus na cruz, durante toda a sua vida, permitiu entender e ele desenvolveu essa empatia por nossas dores, né? Então, olha só, as dores causadas pelos danos trazidos aí de geração em geração podem ser curadas, porque os ferimentos de Jesus na cruz nos garante a cura, né? Não porque nós merecemos, mas porque Deus estendeu a sua graça por meio de Jesus. Então, é maravilhosa. Como eu já disse, uma família alcançada pela graça, ela não é perfeita. E ela também perde a paciência, também erra, mas por causa dessa graça, essa família busca dominar a ira, busca perdoar, busca pedir perdão, né? Então, foi somente o sangue de Jesus, a ação salvadora dele, pelo qual nós fomos comprados e nós podemos vencer todo esse ciclo aí de violência, ciclo que gera dor, frustração, e possa romper esse ciclo aí, ser rompido, né? E nós podemos viver uma nova vida na presença do Senhor. Amém. Amém. A Alice até acabou de colocar um amém aqui. Amém. Oi, Marluce. Oi, Alice. Amém, amém, amém. Irmã Maria Araújo também, lá de Itaguaí, chegou por aqui. Boa tarde para você, minha irmã. Deus te abençoe. Olha só, quem chegou agora no final, não se preocupa não, porque esse conteúdo vai ficar disponível para você aí, tranquilamente, para você poder assistir no nosso YouTube, até mesmo nas plataformas de podcast e ainda no nosso site, tá bom? Estamos aqui com esse tema, o amor que a família precisa, pela graça perfeita que rompe ciclos intergeracionais danosos. E eu queria que a missionária Márcia Donedo fizesse agora a conclusão, trazendo para a gente um esclarecimento, né? Afinal, irmã Márcia, o que é graça? A gente pode finalizar por aí, né? Vamos sim, Nayan. Olha só, o que é graça? Queridos, graça é o ato amoroso de Deus que escolhe nos conceder o seu favor, mesmo que nós não mereçamos. É o ato amoroso de Deus, isso é graça. Que Ele escolheu por nossos pecados, o que nós merecemos realmente é o quê? A punição eterna. Mas Deus, em vez de nos destruir e nos lançar no inferno, Ele escolheu enviar Jesus para morrer em nosso lugar e assim nos libertar da consequência eterna do pecado. Não significa que Deus nos deixe impune do pecado, porque embora Ele seja amoroso, misericordioso, Ele é justo. Entretanto, por seu amor, em vez de nos punir, Ele enviou Jesus, seu Filho, para que fosse punido em nosso lugar. Isso é graça, isso é graça. Ela não nos impacta apenas no que diz respeito ao perdão dos pecados, a nossa vida eterna. A graça que recebemos em Jesus nos move a reagir do mesmo modo para aquele que nos ofende, para aquele que nos rejeita, para aquele que nos negligencia, para aqueles que abusam de nós,
para aqueles que nos abandonam. A graça de Deus traz grandes mudanças na família. Mas não se engane, graça não é algo barato. Ela nos veio pela cruz e não se concede liberdade de fazer o que desejamos para então esperar o perdão de Deus. O que alimenta a graça de Deus é a nossa vida, é a confiança na palavra, no isso, na dependência dele. Fazemos e vivemos como ele quer, para agradar. Antes de encontrar Jesus, nós tínhamos recursos, nós não tínhamos nem os recursos e nem a vontade de realizar o seu desejo. Agora, pelo amor a ele, nós o que ele deseja, não para ganhar o seu favor, porque nós já ganhamos sua graça, mas fazemos de tudo para agradá-lo. Eu quero terminar com a reflexão com duas histórias significativas que ilustram o poder da família sobre as futuras gerações. Eu quero que você preste bem atenção nessas duas histórias, nessas histórias dessas duas famílias, meus queridos, e veja o poder da influência, veja o poder da observação dos comportamentos, e veja uma vida, as famílias que têm as suas vidas alcançadas pela graça. Jonathan Edwards, pregador e teólogo, pai de 11 filhos, estudou na Universidade de Yale e chegou a ser presidente da Universidade de Princeton. Entre seus descendentes temos um vice-presidente dos Estados Unidos, um deão de uma faculdade de direito, um diretor da escola de medicina, 3 senadores, 3 governadores, 3 prefeitos, 13 presidentes de faculdades, 30 juízes federais e estaduais, 60 médicos, 65 professores universitários, 35 militares entre capitães e generais, 100 advogados, 100 pastores de igrejas e outros 285 com formação em universidades americanas. Um detalhe interessante e que muito da capacidade, do talento, da intensidade, do caráter dos mais de 1.400 descendentes de Jonathan Edwards deve-se também à sua esposa, Sarah Edwards. Agora veja, o trabalho conjunto de uma outra família. O pesquisador sociólogo americano Richard L. Dugdale pesquisou em 1877 a vida de 42 prisioneiros que cumpriram pena no sistema carcerário dos estados de Nova York, um deles chamado Max Duke. Eram descendentes de Duke, esses eram os descendentes de Duke. Foram identificados 7 assassinos, 60 ladrões, 190 prostitutas, 150 alcoólicos, além de vários outros parentes presos por diversos crimes. Viveram em extrema pobreza 310, outros 440 vítimas do alcoolismo e apresentaram necessidades especiais e 300 morreram prematuramente. Os que alcançaram algum tipo de estudo somaram em 2.200. Um duro contraste de herança familiar. Não que haja qualquer garantia de que o modelo familiar possa impedir o desvio de um filho, de uma filha dos caminhos do Senhor. Mas o que nós não podemos negar é que a edificação da família gera frutos para muitas gerações. Pais fiéis a Jesus, moldados pela graça, não geram filhos fiéis, mas servem de modelo e referência, podendo levar os filhos a desejar andar com Deus, a exemplo do que os seus pais fizeram. Mas também o inverso é uma grande verdade, como nós podemos relatar aqui por essas pesquisas. Então, meus queridos, o modelo familiar pode ser criado e pode inspirar futuras gerações.
a sua vida, o seu comportamento está inspirando gerações, tanto para o lado negativo ou positivo. Assim também, um dos pais não é punido nos filhos, mas que os filhos aprendam de errado com os pais, podem trazer disciplina da parte de Deus, não por causa dos pais, mas pela escolha dos filhos. A boa notícia é para todos que a graça de Deus se perpetua até 1000 gerações. Essa é uma expressão usada para evidenciar o contraste entre a disciplina e a graça de Deus. E aí, nós podemos perceber que o alcance da graça é ilimitado para aqueles que buscam agradar a Deus e que buscam viver na dependência de Deus. Deus deseja, meus queridos, usar a nossa família, apesar das nossas imperfeições, que nós possamos ter uma outra roupagem, despir-se dessas nossas heranças familiares negativas, mas colocar uma nova roupagem, concedidas pelo amor de Deus, com a retidão e com a santidade de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Que ensinamento de Deus, dos céus. Chegou uma mensagem aqui, missionário, que antes de te liberar, queria que você deixasse uma palavra para essa nossa ouvinte. Ela colocou assim, ó: muito bom o tema de hoje. Vivam num lar nesse contexto. Mais difícil é que ele nunca admite o erro, nem pede ajuda e nem fala. Diz que se converteu, mas suas ações não demonstram isso. Eu sei que há muitos lares cristãos vivendo dessa forma, com o coração duro, sem permitir essa graça. O que dizer para essa irmã? Nayan, é como nós falamos, nem toda a família inteira vai entender isso. Mas se ela entendeu isso, Deus pode usar a vida dela para renovar. Nem todos da família vão presenciar, vão viver inteiramente essa graça. Mas se ela entender isso, se ela confiar, buscar, lembra que a fé não nos salva de problemas, de conflitos, mas a fé nos fortalece para vencer esses problemas. Nós não estamos imunes, se buscarmos, se confiarmos em Deus, não estamos imunes de termos os problemas, adversidades. Mas a fé pode ser fortalecida diante dessa situação. Mas eu só quero dizer o seguinte: continue buscando. Identifique alguma situação que precisa ser resolvida, conversa, orem, firme na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai renovando a nossa mente, que vai nos transformando. E que nós possamos, e que essa ouvinte ficar no Senhor, sempre, sempre. As que nós passamos aqui, se quiser eu posso compartilhar, eu posso deixar para que vocês possam estar ouvindo, estar assim, lendo, e ter essa convicção, e ter essa ação, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso, né? As pessoas têm dificuldade para admitir o erro, mas para que possa acontecer uma mudança, esse é o primeiro passo. Admitir o erro. Admitir o erro. Entender onde eu posso mudar, onde eu posso. Porque é como nós falamos aqui, identificar e mudar de comportamento. E às vezes, essa mudança de comportamento é muito importante que também os membros possam perceber se há um sinal de mudança, é porque, aliás, se é um sinal de querer mudar, essa pessoa está lutando. Mas é preciso vencer o orgulho,
ser humilde e se apresentar ao Senhor. Senhor, sonda o meu coração. O que há de errado? Então precisa acontecer. Às vezes, o falar de boca para fora é uma coisa, mas o viver é outro. Porque, na verdade, a mudança é evidenciada pelo comportamento. Não tem outro jeito. É isso. Bom, muito obrigado, irmã Márcia, pelos ensinamentos, por esse tempo precioso aqui conosco. Que Deus continue te abençoando e te usando com muita graça, com muita unção, com muita ousadia, com muita autoridade, com muita sabedoria para ministrar o coração de cada família, de cada pessoa, né, que nos acompanha. E tem aí já o tema do nosso próximo episódio, irmã Márcia? Nayan, é o seguinte, nós agora vamos até já compartilhei com o pastor William, né? Eu estou com uns desafios aqui de trabalhos e fui desafiada aqui para concluir comecei 3 livros e não concluí ainda. E nós estamos aqui com um processo, né? E nós vamos estar aqui nesse mês de dezembro, janeiro, nós vamos voltar agora em março com os programas ao vivo, né? E eu estou com esse desafio e eu peço que os irmãos, nós vamos aí no mês de fevereiro, no mês de janeiro, ter essas reprises dessa família imperfeita, na sequência, que nós não conseguimos por viagens, reuniões, né? Mas em janeiro nós vamos ter essa sequência da família perfeita, né? E nós voltaremos aí, vai ter um processo de férias também, que eu já vou emendar, mas vamos começar a trabalhar nesse projeto aí. Então, nós estaremos juntos aí no início de março, né? E nós já estamos trabalhando com os temas, né, para o mês de março, para temas que nós não falamos aqui e que é de grande importância nós trabalharmos, né? Hoje nós falamos um pouquinho sobre carência. Tem muita criança grande aí vivendo a carência, né? Aquele amor que não foi suprido na criança, quando criança, mas hoje tem. Você já viu aquela situação de todo excesso esconde uma falta, né? Então, talvez esteja escondido nesse excesso uma falta de amor, de falta de carinho, e que não é algo que se cura com excesso de carinho, excesso de amor, mas com atitude, com comportamento. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso aí no ano que vem. É um tema que a gente que pode gerar cura em muitas famílias, até relacionamentos conjugais, que às vezes é transmitido pelos filhos, para os filhos, e os filhos vão repetindo esses comportamentos, a gente nem percebe, né? Então, a gente já está trabalhando isso para o ano que vem, mas esse semestre nós vamos estar em março, se Deus quiser, com essa nova temporada, e que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos ouvintes, né? Tá tudo bem, tá tudo sob controle, tudo bem de saúde, mas nós vamos juntar as forças aqui nesse novo projeto aí, e se Deus quiser, Deus vai estar na frente aí, bom? Beleza, mas a gente vai continuar aqui, viu, pessoal? Toda quinta-feira nós teremos o Entre Pais e Filhos, beleza? A gente vai estar por aqui, com a Márcia Doneda, inclusive. Você vai relembrar vários episódios importantes aí. Vamos, toda quinta-feira aqui, às 15h, nós vamos ter não vai parar, né? Mas nós estamos trabalhando aí com quadros novos, sugestões novas, que vai trabalhar muito, vai mexer muito com a gente aí. 2025 vai ser um ano de bênção, um ano da colheita, um ano que realmente Deus vai gerar muita restauração, muita cura em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãzinha, Deus te abençoe, tá bom? Bom final de semana para você e a gente se encontra por aí. Grande abraço. Amém, Nayan. Um abraço, Deus abençoe. Nossos queridos ouvintes também, um abraço. Amém. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.